Este podcast tem o apoio de Atlas Agro Insurance MGA. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar de vinha e de vinho. E são nossos convidados a produtora Leonor Freitas, da Casa Ermelinda Freitas. Olá, viva! Olá, é um gosto. E João Machado, que já é um convidado repetente aqui nos nossos podcasts, é o CMO da Atlas Agro Insurance. Viva! Olá, é um gosto também estar aqui. Sejam muito bem-vindos os dois mais uma vez. Vai ser seguramente uma conversa muito interessante. Vamos falar, como disse, de vitivinicultura. Leonor Freitas começava por si. Temos aqui uma casa muito antiga, com muita tradição. Hoje não queríamos estar aqui a apresentar a Casa Ermelinda Freitas, que é subejamente conhecida, nem falar do passado, mas sim falar aqui um bocadinho do futuro e perspectivar aqui estes desafios neste setor, que são enormes, não é? Temos aqui um contexto muito desafiante, quer do próprio mercado, com alterações de consumo, alterações de perfis de vinho, quer até dos próprios desafios climáticos. E a primeira pergunta que gostava de lhe colocar é como é que uma casa que se tem adaptado tanto ao longo destes anos ao mercado e destas últimas décadas, está no fundo a olhar para estes desafios e a preparar-se para estes desafios futuros. De facto, a Casa Ermelinda Freitas, embora, como disse, tem de facto 100 anos, mas houve sempre a preocupação, sobretudo depois de eu chegar, de modernizarmos, de nos atualizarmos, de estarmos sempre, se pudermos, até antecipar, porque agora não há dúvida que estamos a seguir essa linha, ainda com mais cuidado, com mais preocupação, porque tudo está em mudança. Não há nada estático. O que era bom no futuro não é agora, e as preocupações... Quando diz esta linha das tendências, de acompanhar as tendências e da modernização. Porque temos que... Isto está de facto em mudança, a sociedade, os vinhos cada vez se vai mudando, porque também temos que ir ao encontro de todos, dos mais jovens, dos mais antigos. Nós precisamos de todo o cliente, e temos que ter produto para ir ao encontro deles. Ou seja, o portfólio tem que refletir esta diversidade de gostos e de perfis, não é? E como tal, temos de facto vinhos que têm uma perspectiva, eu digo perspectiva porque ela de certeza que também é diferente do que foi, mais tradicional, para aquele cliente que gosta mais. Temos para agora o que tanto se fala do vinho com menos grau, também temos que ir ao encontro, sobretudo os jovens. Temos também, enfim, em muito pequena quantidade, uma preocupação de refletir sobre os vinhos naturais e os biológicos, mas não é o nosso forte, porque também temos que adaptar, ao fim e ao cabo, aquilo que é a nossa viticultura, aquilo que é a nossa enologia, para que queremos é ter um bom vinho, e queremos ter um vinho que corresponda de qualidade-preço a todos os clientes. Todos os segmentos. Todos os segmentos, e que haja resposta para todas as ocasiões. Não se bebe um vinho muito caro todos os dias, mas há alturas que se bebe. Depois temos que ter um vinho para o dia-a-dia, depois temos que ter um vinho para vários gostos. Nós, quando fazemos um vinho, não é para nós, é para o cliente. E, portanto, a nossa grande preocupação na Casa Ermelinda Freitas, e tem sido isso que a tem levado a ir acompanhando a modernidade, ao fim e ao cabo, é precisamente queremos que o vinho chegue a todos os clientes, quer internos, quer internacionalmente. Estamos já em mais de 50 países, porque de facto a nossa luta é também fazer vinhos que vão ao encontro do cliente lá fora, que tem gostos diferentes, conhecer muito bem o cliente, conhecer muito bem a quem se vai destinar aquele vinho, e a partir daí acabamos por fazer toda uma orientação até da própria vinha. Temos que ter uma boa vinha para ter um bom vinho. Quem pensa que sem ter uma boa vinha não tem bom vinho, engana-se. O vinho é feito da uva. Exatamente, começa tudo na vinha. E nós de facto temos essa grande preocupação.
de O que é termos que uma relação considera- qualidade-preço. Como empresária, o que é que considera mais desafiante quando olha para este aspecto? Estava-me a falar aqui da necessidade de ter muita qualidade na vinha. A vinha também passa por momentos desafiantes com as questões dos desafios climáticos, com pressões de pragas, com a escassez de algumas ferramentas para combater estas mesmas pragas e doenças, face àquilo que também são as pressões de sustentabilidade e mesmo a retirada de substâncias ativas. Como é que olha para estes desafios? O que é que considera para si mais desafiante O nesta desafio área? da vinha é muito grande. Não conseguimos, como eu disse, fazer bom vinho, ser uma boa vinha, e eu, para mim, acho que ainda é mais desafiante do que fazer o vinho, porque é a base e depois a vinha tem as condições climáticas, tem os terroirs diferentes, tem as mudanças também que está a haver climáticas muito grandes. Ela também tem que se adaptar e tem que se modernizar, temos que ter novos equipamentos, temos que ter novos produtos, sabemos aquilo que é a sustentabilidade, sabemos quanto se valoriza o ambiente, quantas restrições se põe para um tratamento da vinha, tendo em atenção o ambiente. Agora, ele ainda é mais desafiante precisamente porque há a exigência, eu acho que há a exigência que deve de haver, mas depois há muita dificuldade dos produtos corresponderem. Eu penso que há aqui um desequilíbrio entre o que se exige e a investigação que se está a fazer para que os produtos possam corresponder, porque de facto as pragas cada vez também são mais e vão mudando. Não sei se está de acordo comigo, mas Totalmente de acordo. Ou seja, há uma desadequação entre as ferramentas que existem, portanto, quando fala na investigação e desenvolvimento, naquilo que está disponível no mercado para combater estas pragas e doenças, e a evolução destas mesmas pragas. Portanto, os produtores neste momento não têm ferramentas para. não tem. Há para aqui um poder... desencontro daquilo que seria o correto, daquilo que se quer, daquilo que teoricamente, sim senhora, para depois no prático nós conseguirmos combater as tais pragas, termos a tal vinha que seja. É preciso ver que a vinha tem que ser produtiva, ela tem que ser rentável, e neste momento os viticultores vivem com essa dificuldade, e depois quando está tudo a correr bem, lá vem, enfim, um sol. Eu estou numa zona em que há muito escaldão e estraga quase no final, quando está tudo, e outros problemas, não é? Que são imprevisíveis, que alguns já se vão prevendo, e também a própria tecnologia. Nós temos que começar a utilizar uma tecnologia também moderna, mais rápida, para conseguir combater precisamente estas pragas mais rápidos. Fala-se tanto nos robôs, quer dizer, as novas tecnologias também têm que ser aplicadas à vinha. Mas a verdade é que um trator custa muito dinheiro e não se pode andar sempre a mudar. Tal como as castas, ver as castas mais adequadas. Essa é uma questão que eu gostava de desenvolver um pouco consigo, porque vocês têm de facto uma riqueza muito grande de castas dentro de casa, castas até antigas e que vão preservando, mas também foram plantando castas novas e fazendo experiências com castas novas ao longo Temos 31 castas. É um portfólio muito grande de castas, e eu ia lhe perguntar exatamente isto: este portfólio, ou esta aposta, este investimento neste portfólio quase gigante, não é? 31 castas são muitas castas, é quase uma coleção ampelográfica. Este portfólio tem só a ver com esta necessidade de diversificação e de extrair também diferenciação para os vossos vinhos, ou é um portfólio que procura também perceber as características destas castas, precisamente face a uma possível adaptação, castas mais resistentes a pragas, castas mais resistentes à seca, portanto, ou uma possível também já adaptação a estes desafios climáticos? Olha, tem de tudo um pouco. Elas começaram quando eu comecei a engarrafar vinho, a ir lá para fora, e que percebi que se não tivesse um Cabernet, se não tivesse um Merlot, havia dificuldade do cliente estrangeiro provar as nossas castas, porque eles conheciam era as outras. Quando eu levava um bom Cabernet, um bom Merlot, porque de facto nós, em Portugal, temos muito bons terroirs e as castas dão-se bem.
Depois era fácil dizer ao cliente: olha, mas agora prove uma casta nossa, uma casta portuguesa. E isto levou-nos a que cada vez começassem a adquirir mais castas, mais vinhos portugueses. Isso foi a primeira. Depois, de facto, foi começar a ver aonde se dão melhor. A diferença até na poda, a diferença que há, é preciso saber muito. As pessoas pensam que quem vai às vezes para a agricultura, ou quem ia para a agricultura, que era que eu não sabia, e eu Como se fosse uma coisa simples, não é? ainda hoje, que já não é tanto assim, mas tenho que dizer que nós precisamos tanto de engenheiros, pessoal técnico preparado, porque a vinha exige muito. A vinha exige muito conhecimento. E a poda, nós tínhamos castas que, com a poda que fazíamos, não produziam nada. Com o conhecimento, de facto, da parte técnica, começámos a ver que são diferentes. A resistência também a pragas é diferente consoante o clima. E aproveitamos e fazemos também uma formação pedagógica para quem nos quer visitar, crianças, adultos, para se verificar que o vinho não é todo igual, é diferente. Esse conhecimento que estava a falar, que foram acumulando das castas, todas elas com diferentes características e diferentes necessidades técnicas, como estava a falar, da questão da poda, já é um conhecimento que já vos motiva, quando fazem reconversões, replantações, a plantar determinadas castas com base nessa experiência? Portanto, já acumularam experiência suficiente para tomar decisões de plantação de vinhas com base nisso? Já Sim, sabem que tem uma vinha mais já orientada? acumulámos, não é tudo o que é preciso, porque isto é sempre preciso estarmos a acumular trabalho e a constante, aprender. não é? Mas neste momento, ainda ontem eu tive uma reunião com o nosso engenheiro, e precisamente a falarmos na reconversão de vinhas. E a grande preocupação foi precisamente ver aqui, esta casta tem-se dado muito bem, temos um terreno igual, temos procura, foi precisamente já a basear-nos em alguma experiência, ou na bastante que já temos. Não quer dizer que tenhamos total, mas já nos baseamos na nossa experiência, no terroir, na poda. Essa já é um dado adquirido também, por enquanto, embora estamos também sempre à procura de novos equipamentos que venham facilitar o tratamento na vinha para que seja mais rápido, até porque também temos falta de pessoal, é um facto, é uma realidade, e para que a vinha também se torne mais rendável. Portanto, tentamos conjugar isto. A vinha é uma grande preocupação que nós temos. Muito bem. Temos mesmo uma grande Portanto, há aqui uma necessidade grande também de modernização tecnológica para mitigar também muito estes grande, riscos. E é preciso ver que a vinha estraga-se num ano, não é? Ela produz, é num ano que pode haver alguma coisa e que se fica completamente sem nada, e o viticultor vive daquela. Há quem viva só daquela produção. Exato. E, portanto, uma coisa que eu acho que é muito importante é os seguros. De facto, eu tive anos que não fiz também seguro, e depois comecei a ver que era importantíssimo, porque mesmo quando se perde, não é tudo. Há sempre uma ajuda, e eu já tive um ano em que correu mal, nós não conseguimos fazer muito quando é o escaldão, a queima, e de facto tive ajuda, foi completamente diferente. E estou completamente também de acordo que até os subsídios que dão, as ajudas, não é, quando concorremos, que exijam que as pessoas façam o seguro como um elemento de mitigação de risco. É importante, exatamente como diminuição, e que as pessoas agora... Claro, nós precisamos, a vinha é das coisas que precisa muito, modernização, conhecimento, precisa de ajuda, de facto, para se tornar competitiva. Pegando aqui um bocadinho no que estava a falar desta questão dos seguros, faz aqui o gancho perfeito com o João Machado. Como é que olha, como especialista em agricultura e também do lado de quem no fundo presta esta consultoria de seguros aos agricultores, como é que olha para
esta fase em que vivemos, em que realmente o risco é quase o nome do meio, não é? Da agricultura, é muito difícil prever o que vai acontecer, mas simultaneamente também é muito difícil, ainda é muito difícil explicar aos agricultores que esta mitigação de risco por via de um seguro, esta almofada de segurança que pode dar, é um investimento e não um custo, não é? Para os agricultores tudo é um custo, não é? Em Portugal não há uma grande cultura de seguros, na verdade, não é? Portanto, estamos muito atrasados ainda. Como é que olha para isto? Em primeiro lugar, como é que olha para esta volatilidade, não é? E para estes elementos todos de risco que vão surgindo e que são difíceis de controlar, não é? Como é que nós podemos ajudar também os agricultores nesta análise, neste diagnóstico? Pois, essa é uma questão com que os viticultores e os agricultores em geral se deparam diariamente, e que, no nosso caso da Atlas, nós tentamos oferecer soluções que sejam a solução correta para o agricultor, neste caso para o viticultor. De facto, os riscos têm vindo a diversificar-se, são mais e são, sobretudo, em alturas do ano não previsíveis. Isto é, antigamente, há uns anos atrás, os riscos eram mais compartimentados por meses. Hoje, o mesmo risco está presente durante toda a colheita. Quando é que nós nos lembrávamos? Estou-me a lembrar da colheita que terminou, em 2025. Quando é que nós nos lembrávamos de ter granizo como tivemos em agosto? Não é normal. E tivemos bolas de ping-pong de granizo no Douro. É verdade. E ao mesmo tempo temos escaldão na Península de Setúbal. Exatamente. Ou podemos ter granizo no Douro e na semana seguinte ter escaldão no Douro. Porque há, de facto, estes dois riscos. Ou ter geadas tardias que nunca no passado tivemos. E, portanto, é esta diversificação do risco e do tempo do risco. E esta diversificação é muito prejudicial aos agricultores. Este ano, inclusivamente, tivemos vinhas que arderam por causa dos incêndios e tivemos perdas incríveis. Estou-me a lembrar ali da região do Douro, de vinhas centenárias, um capital genético que não sabemos se vamos conseguir recuperar, no caso daqueles viticultores, por causa desta questão do incêndio, que é mais um risco que muitas vezes não nos lembrávamos nunca que pudesse, está muito associado aos espaços florestais, não aos espaços agrícolas. Vinhas, não é? Exatamente. Mas ele lá está. É mais um risco adicional, os tais riscos novos que vão aparecendo. E é muito importante que os seguros se vão adaptando, porque eu lembro-me que de início os seguros eram tipo, penso que não estou a dizer mal, que eram tipo gerais, vamos lá, não é? Que depois adaptava-se também à vinha e aquilo não se adaptava muito bem. E essa e é que é a questão. Regiões. E essa é que é a questão, e Leonor. Essa é o... Pois, eu acho isso também, João. É a questão. O grande... nós precisamos que haja maleabilidade de adaptação aos seguros também, para que se... E haja um machado. Foi por isso que há uns anos atrás criámos a Atlas, que é uma empresa que só faz seguros agrícolas e florestais. Está muito especializada. Portanto, não faz outros. Se não fizer estes, não tem vida. E o primeiro passo que demos nesse sentido, que era algo que eu sentia que havia falta quando trabalhava com os agricultores antes de ter com outros sócios feito a Atlas. O que acontece é que é muito importante ir ter com o agricultor, que é esse nosso trabalho diário do nosso departamento comercial e dos nossos investigadores, porque também temos investigação nessa área, ir ter com o agricultor e perguntar-lhe o que é que o senhor sente a falta, quais são... De que é que tem mais medo quando estamos a falar de meteorologia? Porque depois há outros riscos que os seguros não podem ainda cobrir e não cobrem, como pragas, por exemplo. Mas quando estamos a falar de meteorologia, o que é a sua maior preocupação? E de facto temos respostas muito interessantes. E quando fazemos um trabalho mais aprofundado, analisando uma região, analisando as vinhas ou outra parcela qualquer de um agricultor, nós verificamos que há riscos que só aparecem ali ou que aparecem ali mais frequentemente e, portanto, é preciso criar produtos, temos que ser mais suficientemente customizados para aquele cliente, com aquelas datas e para aqueles riscos. Infelizmente,
Com aquelas datas, isso não pode ser uma limitação também? Estávamos há bocadinho a falar Não é totalmente. do granizo em agosto, não é? É totalmente porque a União Europeia também e a PAC acordou para esta realidade há poucos anos. A PAC, este é o segundo quadro comunitário que está a terminar agora, que vai começar um novo quadro em 2028. É o segundo quadro comunitário que tem os seguros como uma peça importante da política agrícola comum. Antes disso, e a PAC já tem mais de 50 anos, não havia seguros na política agrícola comum. Também era tudo muito mais previsível, não é? Era Portanto, mais previsível. Estes contextos mais desafiantes Mas, são um bocadinho Isabel, dos últimos anos. há dois grandes blocos no mundo que têm políticas agrícolas com apoios e com diretivas, que é na União Europeia e nos Estados Unidos. A Farm Bill, que é como se chama lá, não é PAC, a Farm Bill é só seguros. A Farm Bill, todos os apoios aos agricultores É só para assegurar risco. são só para assegurar risco. Inclusivamente risco financeiro, que nós ainda estamos longe disso. Que é quando o ano corre mal, ajudar uma base financeira para haver produção no ano seguinte. Não temos oferta nesse sentido ainda. Não, só temos ofertas particulares. Nós trabalhamos nessa área, mas admitindo aquilo que disse há pouco, que é verdade, Portugal está longe de atingir os níveis de seguros de outros países europeus. É estatístico, não é? É estatístico. Enfim, a maioria dos grandes países europeus na área da agricultura tem mais de 50% da área segura. Nós estamos com 6% em Portugal. E, portanto, veja-se o diferencial que existe ainda, o caminho que temos a percorrer. Ainda estamos mais longe em chegar a seguros de rendimento, a seguros financeiros. Agora, o que é preciso é adaptar estas mudanças tão rápidas que estamos a ter, do lado dos riscos, adaptá-las à legislação. E a política agrícola comum dá-nos essa hipótese. E a política em Portugal é estática e não muda há 30 anos os seguros. E, portanto, a questão aqui é que nós temos que mudar todos os anos. Em cada campanha devíamos estar a fazer melhor do que fizemos no ano anterior. E, portanto, o que acontece é que não fazendo ao nível daquilo que é os apoios, pode haver, como nós fazemos no nosso caso, propostas mais adequadas de datas, por exemplo, segurar riscos que não estão incluídos no Programa de Seguros Nacional. Mas depois esses seguros não têm apoios. São mais os outros caros. têm, esses não têm. E, portanto, os agricultores, há muitos agricultores já a fazê-lo, mas fazem-no pagando 100% do seguro, ao passo que, se tiverem o seguro apoiado pela política agrícola comum, só pagam 60%. E, portanto, a questão sai muito mais caro, é mais difícil ainda. Agora, não se percebe muito bem como é que nós temos agora vou-lhe dar um exemplo mais simples, talvez, porque na vinha não existe essa limitação, mas de um setor que é muito novo em Portugal, que são os frutos secos. Certo. Os frutos secos, que hoje estão a ter digamos, uma representação em termos de hectares e sobretudo de investimentos muito novos, muito recentes, com grande tecnologia e investimento, o seguro não cobra floração. E, portanto, só depois do fruto formado. Não faz sentido. Então, isso não cobrisse a floração na vinha. Pois, não é? A floração é mais importante. É o mais dali, importante, claro. tudo vem daí a produção. E, portanto, nós temos que fazer um seguro, e temos seguros para a floração sem apoios. E, portanto, o agricultor tem que fazer 2 seguros. Faz o seguro normal com apoio e depois faz um seguro daqueles meses que começa em fevereiro. Quem é que ainda nunca foi ver os amendoais em flor, não é? Exatamente. Em fevereiro. Mas, de facto, nos frutos secos, só depois do fruto formado. Ou seja, a legislação não está adequada. Não se tem vindo a adaptar. Realidade. E nós temos que olhar para isto de uma maneira dinâmica. Isto é, a legislação sobre os seguros, e a União Europeia dá-nos essa possibilidade, a legislação nacional é que não é suficientemente dinâmica para esse efeito, tem que acompanhar as mudanças dos riscos, da mesma maneira que os produtores têm que acompanhar as mudanças do mercado, ou têm que acompanhar os interesses dos consumidores. E, portanto, nessa matéria há um trabalho de fundo a fazer. Agora, sem seguros, eu acho que é um risco enorme para o produtor. Hoje a agricultura
nós falamos muitas vezes nisto, é capital intensivo. Pense que o agricultor normalmente ou tem um arrendamento ou tem a terra custa muito cara na Europa, custa muito cara em Portugal, a terra custa muito cara em Portugal comparado com outras partes do mundo. Depois tem que fazer a plantação, tem que instalar normalmente sistemas de rega, tem que instalar a vinha, o pomar, aquilo que for. E depois tem que esperar que comece a produzir. Não é no primeiro ano, não é no segundo, não é no terceiro. São retornos de investimento longos, não é? Portanto, começa a produzir normalmente ao terceiro, quarto, quinto ano de uma maneira já razoável. Razoável. Ainda não é em plena produção. E depois tem que esperar 10, 15 anos para ter o retorno do capital, porque o investimento está lá todo nos primeiros anos. Isso não tem seguro. E se lhe acontece uma produção que vai por água abaixo ou por calor acima? E era muito importante que de facto se adaptasse, conforme o João Machado diz, se fosse melhorando, se fosse adaptando, porque um viticultor pode, num ano, pode não conseguir sobreviver. Pode ter uma perda de produção Tem quase uma total, perda não é? de produção grande, já não tem, porque isto é um grande investimento, já não tem capacidade financeira, já está, e vai à falência, não consegue. Leonor, E nós agora estamos com muito. O setor não está com dificuldades e há pequenos produtores que estão a começar a abandonar. Eu tenho muita pena, acho que é um setor que Portugal tem muito bom, que é o setor dos vinhos, muito diferenciador. Portugal tem uma riqueza enorme em vinhos diferentes, em gastronomia, em paisagem, mas agora falar de vinhos, não é? É diferente, que é uma pena que aquelas vinhas vão desaparecendo, vão dando lugar a outras coisas e depois já não vamos recuperar. Um dia havemos, eu digo isto, um dia havemos de querer ter boas uvas, ter bom vinho e não o termos, porque se fez um mau trabalho para trás. No caso dos seguros, é exatamente isso que a Leonor estava a dizer. O seguro destina-se não a compensar totalmente o produtor por aquilo que perdeu, porque isso era impossível, mas a dar-lhe a possibilidade de ele ter uma base financeira para no ano seguinte poder continuar na produção e, portanto, poder continuar a fazer o seu trabalho. Quem não tem seguro ou tem uma estrutura financeira muito forte e aguenta, ou então pode pôr em risco hectares e hectares de produção nacional. E, portanto, nesse caso, eu acho que os seguros são fundamentais para garantir o agricultor, o viticultor, quer passar parte do risco para outras entidades. E isso tem um custo. Como ainda por cima os seguros são comparticipados pelo orçamento comunitário, esse custo é minimizado, porque o orçamento comunitário paga 60%, no caso das vinhas, até é mais, é 75% do valor do seguro. E, portanto, passar esse risco para uma outra entidade com apoios é uma garantia de que essa parte já não preocupa tanto o agricultor. Preocupa não ter uvas para fazer vinho. Isso é muito importante. Mas a questão financeira está garantida. Não há um tropeção definitivo. Agora, há muita gente que ainda pensa que não lhe vai acontecer nada. Mas cada vez acontecem mais vezes. É muita fé, não é? É muita fé. E depois não há capacidade para tratar as vinhas no ano próximo, não é? Portanto... João, estava há pouco a falar no setor dos frutos secos e fazendo aqui um bocadinho o paralelismo com estes investimentos mais recentes, que são investimentos mais intensivos do ponto de vista do capital, não é? Portanto, e até do ponto de vista do perfil de investidores, não é? Há aqui um novo perfil de investidores que de facto tem outra capacidade financeira. Outra capacidade financeira, outra visão, gente que vem até fora do setor, muitas vezes fora do setor agro, capital de risco, não é? Portanto, fundos de investimento. Tecnologia. Sim, muito virados para a tecnologia. Mas portanto, esses não dispensam passar... Era isso que eu ia perguntar. Portanto, este tipo de novos investidores, entre aspas, está mais sensibilizado para esta mitigação do risco via seguros? Eles não conseguem olhar
para um custo de cultura que não tenha seguros, porque não faz sentido. Ou seja, não faz é? parte da conta de cultura, ponto. Não faz. Esses novos investidores, que muitos deles são investidores financeiros, vieram de outras áreas. Certo. Investiam em imobiliário, investiam em ações, investiam na bolsa, investiam em ouro, investiam. E hoje estão a investir na agricultura, é um facto, em Portugal está a acontecer. Para eles, para esses novos investidores, há duas coisas que são fundamentais. É a tecnologia, portanto, não dispensam o capital humano em termos de estarem o mais apetrechados possíveis para a cultura e minimizar os riscos. Minimizar os riscos são seguros. E, portanto, há hoje um conjunto de seguros que não têm apoios em Portugal, poderiam ter, que, por exemplo, são utilizados por esses investidores, que são o seguro do investimento. Isto é, nós estamos a falar, até agora estivemos a falar de seguros de colheitas. Isto é, do produto que sai da produção daquele ano. Mas também há a maneira de segurar o investimento, o capital que se investiu na vinha, na rega, nos PTs, na barragem, nos paus, nos arames, também pode estar seguro. E se acontecer uma catástrofe, uma inundação, um fogo, qualquer coisa, esse dinheiro volta ao produtor para reinvestir novamente. Esses seguros, que é um seguro que nós chamamos de ativos biológicos, é o seguro do investimento, não tem a ver com a colheita. Existe, nós fazemos... Mas são os tais particulares que fala, não é? Com zero com participação. Não tem com participação, mas nós fazemos. E já tivemos sinistros em Portugal grandes, olha, no setor dos frutos secos, onde um pomar com centenas de hectares foi arrancado por uma inundação, há 2 anos atrás. Completamente. Uma instalação deste ano. Estava seguro? Estava. Mas, João Machado, eu acho, não sei se está de acordo comigo, mas eu acho que muitos de nós viticultores, vitivinicultores, até estamos mal informados acerca dos seguros. Porque o seguro não é uma prioridade. Pois, e o seguro começou por não corresponder, as pessoas começaram por desistir, estão sempre a ver, não é, que é o dinheiro que se gasta. Se calhar há aqui também uma cultura que se tem que criar e que tem que haver esclarecimento, porque eu acho que até isso, esses mais novos, essa gente mais nova que vem, que já vem com outra abertura, com outros conhecimentos, é mais fácil. É muito mais fácil porque são técnicos, agora, são técnicos e olham para essa questão. Agora, na agricultura fala-se pouco, eu acho que se fala Nós pouco. temos. Há 2 questões que eu acho que são importantes aqui. Eu acho que o próximo quadro comunitário vai ter uma ênfase muito grande nos seguros e acho que a União Europeia vai obrigar a que cada Estado-membro repense essa área e seja mais dinâmico. E, em segundo lugar, no nosso caso, que só fazemos agricultura, o que nós, cada vez que abordamos um cliente, tentamos fazer nunca é fazer-lhe um seguro. É perguntar-lhe quais são as suas necessidades, de que é que o senhor tem medo em termos que aconteça à sua produção. Tentar adaptar, portanto. O que é que gostaria de ter e que não lhe oferecem. E depois fazer um estudo para esse agricultor. Depois desse estudo feito, tentamos orçamentar produtos e às vezes chegamos a conclusões que isto é demasiado caro, é impossível fazer. Porque tudo é assegurável no mundo, tudo é assegurável. Pode ter um custo que não justifica, mas maior parte das vezes o custo justifica. E as pessoas não sabiam que podiam fazer. Não, era isso. Não sabiam. Agora, mas não há muito a retórica é quase sempre a mesma. As pessoas acreditam que a atividade não liberta a rentabilidade, a margem suficiente para poder estar a acumular mais este custo. Isto é mesmo verdade ou é mesmo só uma questão de mindset? Não, vamos ver. Pode ser verdade em algumas nós estamos a falar, não é? Num custo anual do seguro que representa, em termos do investimento e em termos do orçamento anual da cultura, um percentual muito pequeno. Representa 2%, 3%, 4%. Agora, quando as pessoas já estão completamente
afogadas Certo. no A margem já é muito zero, não é? Ou não, menos, ou quando a negativa. margem já é negativa, quer dizer, não me venha falar, é mais custos. É mais um não custo, é? claro. E portanto, correm o risco e depois é como a Leonor estava a dizer há bocadinho, ao primeiro percalço, desistem. Claro, E por isso temos terrenos abandonados, temos terrenos que não estão cultivados. Depois, mais tarde, virão outros investidores que já olham para o investimento de maneira diferente e essa reconversão está a ser feita. O que nós temos hoje em Portugal é um perfil e estão a ser feitos investimentos na agricultura portuguesa inacreditáveis do ponto de vista do volume e da qualidade. Nos últimos 10 anos Portugal evoluiu brutalmente nessa área, não só nos vinhos, em todos os setores, estamos a falar em todos, até talvez o vinho, como era um setor que já ia mais à frente dos outros, tem beneficiado menos, digamos, desta dinâmica. Agora, o que acontece é que esses novos investimentos têm uma componente financeira muito grande, portanto, vêm sempre de entidades com um poderio financeiro muito bem grande, alavancados, não é? muito bem alavancados, são normalmente bem estudados, cometem-se erros, toda a gente comete erros, isto não é ser empresário tem um seu grau de risco, não é? Ninguém está livre do Faz risco. parte. Mas depois são mais bem estruturados em termos financeiros e em termos orçamentais. A única coisa que eu não me preocupo tanto, há pessoas que se preocupam muito com isto, a única coisa que acontece é que há um perfil que está a mudar. Nós estamos a mudar de agricultores para empresas e para empresários agrícolas, em que o acionista, a maior parte das vezes, não é nacional e é internacional. Mas E esta visão pode trazer aqui uma mudança na... Não, está a trazer. Mas, Isabel, há uma coisa que é muito importante. Nós andamos pelo mundo inteiro e eu faz-me alguma confusão que às vezes não se pense nisto da mesma maneira. Nós andamos pelo mundo inteiro a captar investimento estrangeiro para investir em Portugal. Seja na banca, já não há praticamente banca nacional, seja nos seguros, seja no imobiliário, seja nos automóveis, não é? E depois, quando chegamos à agricultura, temos alguns pruridos. É assim, a terra não abandona o país. Não sei, não. A produção continua a ser portuguesa. Os trabalhadores são portugueses. Tudo paga impostos em Portugal. Portanto, verdadeiramente, o país tem a ganhar com novos investimentos. Não temos que ter medo deles. Agora, o que eu tenho pena, como a Leonor estava a dizer há bocado, é que não haja agricultores portugueses que se queiram tornar, como ela se tornou, de agricultora do tempo da mãe dela, a empresária vitivinícola. E essa mudança é uma mudança, no caso, por exemplo, da Leonor, que eu conheço muito bem a história e a própria casa, as adegas, tudo, não foi feita estalando os dedos. Quer dizer, mudou a ideia, mudou a postura, mas as vinhas continuavam a ser as mesmas. Sim. E foi preciso investigar, investir, procurar novos mercados, fazer novos vinhos, fazer novos rótulos, não é? Fazer tudo isso, porque nem sequer engarrafava e, portanto, demorou décadas a chegar a este nível, não é? A chegar a este nível. E isso faz com uma mentalidade de empresário e não de agricultor tradicional. Nós temos uma vantagem enorme, só para terminar isto, e a Leonor vai concordar comigo, que é, nós temos hoje, na agricultura portuguesa, não só investimentos brutais e muito bem feitos, nós temos hoje uma classe de técnicos que nunca tivemos na agricultura portuguesa. Nós temos dezenas de engenheiros, milhares de engenheiros, milhares de enólogos, pessoas com 30, 40 anos que se formaram, que estagiaram, que foram lá fora. Nós temos hoje um conhecimento acumulado na agricultura portuguesa que nunca tivemos. Portanto, essa gente é o nosso capital. Claro, claramente. Eu acho que é uma das grandes diferenças, é precisamente o conhecimento. O conhecimento muda tudo. E porquê é que a nossa agricultura tem demorado tanto a mudar? Porque havia pouco conhecimento, não é? Estava-se agarrado às famílias, à continuação da agricultura, mas o próprio empresário tinha pouco conhecimento.
tinha pouca literacia e isso bloqueava, ficava ali agarrado, ficavam os filhos, e eu acho que aqui o que é preciso é precisamente isto. Eu estou completamente de acordo com o João, penso tantas vezes. E a minha diferença também foi essa, foi eu ter saído para estudar e quando voltei sabia que não sabia. Os outros, quem lá fica acha que sabe sempre tudo. E, portanto, de facto, é muito importante o conhecimento, a literacia, a visão global do mundo. Nós hoje já não somos o cantinho, somos uma globalidade. E se nós não acompanharmos o mundo, ficamos, porque Estagnamos. Leonor, Estagnados. quantas vezes nas suas viagens provou vinhos fantásticos feitos noutros países, com outras castas, no mundo inteiro? E de repente, às vezes chegamos aqui a Portugal e há produtores que acham que têm o melhor vinho do mundo. Claro. Não é verdade. Nós temos muito bons vinhos, mas aí por esse mundo fora é preciso ir lá, provar, ver. É preciso ir. Eu digo sempre isso preciso até abrir aos os jovens. horizontes. Há uma coisa que quando os jovens nos visitam, eu costumo dizer: tirem um curso, seja em que área for, que depois adapta-se, o conhecimento adapta-se e não fiquem parados, saiam, vão ver outras coisas. Eu, se não tivesse ido, não sabia que existiam sequer. E, portanto, o Este mundo é muito importante também, não é? fundamental. Claro. E depois também não estarmos agarrados só porque é da família. Claro. Eu, sinceramente, se eu tenho... Esse foi o grande drive. falar em amor a muita coisa, eu tenho aqueles terrenos, eu tenho tudo aquilo, mas não estou agarrado ao ponto de dizer que os meus filhos não podem, mesmo que façam a geneira, têm que estar ali. Não é o caso. Tenho uma filha muito vocacionada, mas se ela achar que não é aquilo a vida dela, que siga a vida dela. E nós na agricultura agarramos-nos às coisas, não damos espaço às vezes à nova geração. E eu acho que estamos a melhorar muito, mas isto foi muitos anos. E parece que não, estes anos custam a recuperar. Eu falo isto muito com os meus filhos. Mas há uma evolução gigante. Isto só estará, será Casa Ermelinda Freitas, ou só estará na vossa posse, na nossa, se isto for o que vocês querem. Porque de resto, ninguém fica zangado. Porque eu sinto... E há uma coisa que é certa, e se for rentável. E que se for rentável, claro. Porque senão não há razão para eles lá ficarem. Não há razão. Nenhuma, não há modo de vida. Que era o que os agricultores faziam. Morriam agarrados, sem vida, sem modo de vida. O tal empobrecer alegremente. O tal empobrecer alegremente, porque não queriam deixar aquilo. Muito bem. E eu isto acho que é uma coisa que tem que mudar. Quantos bocados de terreno nós temos aí espalhados por este país, em pequenas corelas, em pequenas parcelas, que estão abandonados, mas que não são emparcelados nem aproveitados porque não têm dimensão económica. Mas também ninguém quer. Mas porque as pessoas não querem. Claro, que é o meu pedacinho, não é? E essa é uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. Cultural, tem que acontecer. Claro. Até porque nós precisamos dessas áreas. Temos de ter empresários bem preparados também. Claro. Temos de ter empresários com formação, empresários que não bloqueiem. E que até cheguem à conclusão, eu sim senhora tenho isto, mas até vou pôr aqui um gerente, um CEO, que toma melhor conta que eu, por exemplo. Muitas vezes essa é uma decisão crítica nas empresas, que é o perceber que eu não tenho capacidade de gestão, não tenho capacitação para gerir, mas sei imenso de agricultura, não é? E portanto preciso de alguém para me ajudar, não é? Sim. E tomar essa decisão de chamar alguém para ajudar, muitas vezes culturalmente isto não é natural a muitos agricultores. Tem o saber do antigo, certo. Mas o saber está sempre a mudar. Eu agora, por exemplo, a Casa Ermelinda Freitas, a minha filha já está a tomar conta de muita coisa. Eu tenho 2 filhos, uma filha e um filho, mas ele está só nas tecnologias porque é o que ele gosta, e ela não, ela gosta e gosta de lutar e gosta de mudar. Eu tenho um cuidado especial para não bloquear, porque a tendência, também vos digo, vou ser sincera, é bloquear. Eu estava habituada a mandar em tudo.
Agora tenho que não mandar, não é? E sobretudo Agora, quando vem uma nova ideia que a gente à primeira vista à primeira vista... diz logo que não. Não pode ser. Não pode ser. E depois, à primeira vista, diz que nem, e depois passado... Que ela tem razão. Não, e mais do que isso, não pode desmotivar. E não posso desmotivar, mas também tem razão. Os jovens fazem-nos muita falta então, para modernizar tudo, quando são então pessoas interessadas no setor, nós temos que os deixar até, também. nem que fazer algumas asneiras também para aprender. Faz parte. Claro. Nós também fizemos. E são importantes. E isto é a mudança é extremamente diferente. A mudança de geração é uma coisa extremamente difícil na agricultura. É muito difícil. Eu própria... daria claramente tema para outro podcast, que não Exatamente. para este, que já estamos aqui Em cima da derrapadíssimos, mais do que em cima da hora, derrapámos Mas completamente é no maravilhoso. tempo. Mas já agora deixem-me só dizer que é maravilhoso ser agricultor, ser vitivinicultor, sobretudo. São produtos maravilhosos. Só temos que, enfim, aprender. E viver fora da cidade, não é? Fora. Fora da cidade, sem Exatamente. trânsito, sem semáforos. Semáforos, está Sem sempre a usinas. evoluir. É uma parte Eu boa estou convencida que daqui a 10 anos uma vinha não é nada do que é hoje se faz. Provavelmente. Penso eu. Provavelmente. Um vinho será também diferente. As adegas, faço sempre investimentos, mesmo nas crises, porque acho que não posso parar. Mas penso assim, estou a fazer um investimento e se calhar isto não vai servir de nada daqui a poucos anos. Mas paciência, eu tenho que agora me Arriscar, rentabilizar, não é? Eu Muito tenho bem. que estar preparada para quando a crise passar poder recuperar. Claro. E lá vou eu. E penso que isto... mas isto a mim dá-me muito gozo, esta luta. Tem que haver pessoas que tenham feitio para isto, que gostem de correr riscos, como disse o João, e que gostem do setor, que gostem de estar nesta sociedade. Eu acho que é estar nesta sociedade em movimento. Pronto. Muito bem, acho que foi aqui uma boa conclusão para a nossa conversa longa e portanto vou ter que me despedir de vós. Foi um enorme gosto ouvi-los, Leonor Freitas e João Machado. Penso que conversámos aqui sobre muita coisa à volta da vinha e do vinho, mas não só, de questões muito, muito importantes e pertinentes para a nossa agricultura, que de facto vive com o risco, não é? E este mindset para nos protegermos do risco é importantíssimo e faz parte. Foi de facto um gosto conversar convosco. Muito obrigada mais uma vez. O Agricultar fica por aqui. Já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola em vidarural.pt, na nossa newsletter, na app, redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de Atlas Agro Insurance MGA.